A identidade da pessoa? Eu desconfio quem seja, mas não tenho a certeza. O que eu tenho a certeza é que foi dentro da instituição que me puseram ao colo. Porque eu era um menino que nunca aceitei ter-me posto na Casa Pia. Eu estava ali a um canto, sempre a chorar, aborrecido. Realmente a minha Ana ter-me posto na Casa Pia, porque era uma gente humilde, mas no fundo eu era bem tratado. E de maneira que o que se deu é que realmente não fui ali posto, nunca fiquei. E então aquele senhor pôs-me ao colo. Foi carência afetiva. Pensou que era um momento de simpatia e de afeto. Exatamente. E quando senti realmente, quer dizer, uma coisa muito esquisita, que eu nunca, como lhe digo, Júlia, eu nunca percebi o que estava a acontecer. À noite é que me viram aquilo. Mas, António, então, levado para uma circunstância que mete enfermaria e que mete tratamento médico, ninguém toma, não há um relatório, não há nada, não há nenhum registro, não é participado a quem dirige a instituição, nada, não sabe. Eu tenho a impressão que aquilo, eles aperceberam-se pelo que as enfermeiras estavam a cochichar entre elas o que se tinha acontecido. Agora, não passaram a informação para outro sítio qualquer? Não passaram. Porque viram que aquilo foi mesmo ali dentro da instituição, porque naquele tempo não se podia sair de fora da instituição. E então era uma criança e estava ali e dali não podia sair. Portanto, não havia dúvidas? Não havia dúvidas. Foi ali dentro. António, eu volto a referir essa... Portanto, aí está com que idade? Ora, deixe-me aí, estou com entre 9 e 10 anos. Mais uma vez se mantém caladinho e não diz nada, não... Nada. Como é que se sente? O que é que começa a borbulhar aí dentro, António? Depois é assim, eu antes de ir para a Casa Pia, que me dissesse, a família até da minha Ana, eu era uma criança muito alegre. E assim, muito bem disposta, e assim. Desde que fui para a Casa Pia, saí, andava sempre muito triste, muito cabisbaixo, muito aborrecido, sempre triste. E pronto, depois ali é que ficaram surpreendidos de realmente sempre triste e aborrecidos, o que é que se teria acontecido. Mas nunca ninguém soube. Nunca ninguém soube. Mas nunca foi tratado na psiquiatria, nem... Nunca fui tratado em nada. Nada? Nada. Tenho a vida continua e sai da Casa Pia com que idade? Saio da Casa Pia já com 21 anos. A saída era aos 18, mas eu só vou sair com 21 anos porque estive ainda 2 anos no lar. Porque eu já não tinha família e nem tinha quem me recebesse. E então lá me deixaram ficar mais 2 anos num lar e depois saí para fora. Andei ao Deus dará. Era justamente isso que eu queria saber, António. Um homem que sai com essas marcas, que nunca contou, portanto, imagino que entre os 9, 10 anos que me descontou esse momento em que foi levado à enfermaria e até aos 21 que sai, acontecem mais situações desse género. Sim, sim. Foi violentado mais vezes. Portanto, imagino que as marcas interiores são muitas. Quando sai aos 21 anos, o que é encontra cá fora? Como é que é a sua vida? Olha, eu quando cheguei cá fora, entrei noutro mundo. Eu vinha de um mundo e entrei num outro mundo que não tinha nada a ver com o anterior. Portanto, fiquei surpreendido com a vida, não é? Tinha profissão ou não, António? Não, não tinha profissão, não tinha nada. Normalmente na Casa Pia podem desenvolver aprendem alguns... Não aprendi absolutamente nada. Nada. Eu andei a ocupar o tempo, a passar o tempo, à espera que chegasse a minha idade, para a Casa Pia mandar-me embora. Portanto, não foi isto. Cá fora arranja emprego ou não? Consegue arranjar emprego? Depois arranjei um emprego numa loja, no comércio, e ainda estive realmente uns 2 ou 3 anos empregado. Depois a seguir estive desempregado, já depois do 25 de abril. Vivia onde? Vivia, andava de quarto em quarto. Passou mal, António? Muito mal. Passei uma vida, ainda hoje, ando de mão estendida. Mas naquele tempo cheguei a pedir de porta em porta, dava uma esmolas, ali dava uma maçãs, acolá dava uma sopa. Passei a minha vida toda nisto. Toda a vida nisto. Mais tarde arranja de facto uma forma de subsistência, não é? E conseguiu entrar como funcionário público, não é? Pois, depois, tanto andei a pedir, de porta em porta, que encontrei uma alma realmente boa, não é? E então eu disse que estava inscrito nessa instituição, numa da instituição onde aquela pessoa trabalhava, e a senhora interessou-se pelo meu caso e foi confirmar, realmente estava inscrito, e arranjou-me colocação realmente nesse organismo.
E foi aí que estive, então, depois 20 anos a trabalhar. Como escriturário, não foi? Como escriturário. Teve no antigo Ministério da Comunicação Social, Exatamente. atual, que foi aglutinado para a presidência do Conselho de Ministros. Foi aglutinado para a presidência do Conselho. E então estive aí durante 20 anos, mas também não tive assim grande sorte. Não? Não. António, mas isto é realmente uma vida marcada. Não tive assim grande sorte. Mas não tive grande sorte, talvez, derivado também à educação que tive no colégio. Porque eu pensava que talvez a vida fosse de uma maneira, da maneira que fui educado, e a vida era completamente diferente. Mais competitiva, é isso? Mais competitiva. Mais cruel. Exatamente. E de maneira que talvez por isso, Júlia, as coisas não fossem fáceis para mim, pois era uma pessoa sozinha, eu lutava assim sozinho. Nunca tive família, nunca... Nunca, já não tinha família, depois também não constituí família. Não, nada. E andava de quarto em quarto, nada. Sempre sozinho? Sempre sozinho. Oh, António, isso realmente é uma vida de... E ainda hoje estou sozinho. Dentro de um quarto, fecho as portas, ponho-me a ver televisão e ali estou eu. 53 anos, meu Deus. Oh, António, entretanto, sucede o caso Casa Pia, não é? O país descobre aquela terrível ferida, porque aquilo realmente é uma coisa que nos tem que envergonhar a todos, e o António descobre que não está sozinho, não é? Muitas outras crianças sofreram até hoje, esperemos que já não até hoje, mas pelo menos até aquele momento. Acho que já passaram 3 anos, não estou em erro, sobre a altura em que tivemos conhecimento daquelas terríveis verdades. O António ouve falar que o ministro Bagão Félix, não é? À altura, ministro da Segurança Social e do Trabalho, diz que todas as crianças da Casa Pia têm direito a uma indenização. E achou que ele estava a falar consigo. Ora, evidentemente, eu, como lhe disse ainda agora, eu estou sempre muito a ver televisão. E de maneira que ouço o desenrolar destes acontecimentos que se passaram na Casa Pia, de há 20 e poucos anos para cá, e vejo o ministro muito assoberbado com as declarações que se faz no Ministério, na parte fora do Ministério, não sei o quê, e houve uma altura em que ele disse que todos aqueles que se acharem que foram abusados, atenção, que foram abusados, para realmente se disponibilizarem e virem pedir a sua indenização, porque o Estado iria indenizar essas vítimas, mesmo que não façam parte deste processo polémico. Olha, eu realmente não fazia parte, mas como fui uma vítima, eu contactei uma psicóloga, que já me conhecia há anos, e ela disse-me: ó Joaquim, isto é a oportunidade que você tem de ir reclamar o seu direito. Vá já em frente, vou-lhe já fazer os relatórios e vou-lhe já fazer os estudos. Eu sei que você há muitos anos que padece disso. E assim foi. Qual é o meu espanto? Que fui para tribunal, corri tudo à procura do tribunal, porque aquilo ainda demorou a sair no Diário da República, onde é que seria instituído o tribunal, onde é que estas coisas todas. Portanto, fez os procedimentos todos. Exatamente. Tentei procurar, sempre sozinho. E então, lá me disseram, lá fui apresentar, foi o processo número 1 do Tribunal Arbitral, para a indenização das vítimas da Casa Pia. E afinal, ao fim, receberam todos e o António Joaquim ficou de fora. Porquê, António? Não sei, não faço ideia. Mas não havia documentação? Não. É que nem tiveram o trabalho de analisar a documentação. Mas havia documentação que comprovava o seu... Tudo! O processo feito ali com cabeça, tronco e membros. Aquilo é que perceberam, disseram: não, isto é muito antigo, pomos de parte. E puseram logo aquilo de parte. Isto é antigo, pomos de parte. Portanto, o critério de quem... Oh, António, vou fazer... mas parece-me que é um bocadinho isso. Acha que aquelas declarações preferidas naquela altura foram um bocadinho para apaziguar a opinião pública e aqueles que realmente foram afetados... Aqueles que foram afetados também receberam, mas os que estavam mais para trás já estavam esquecidos na história, o Estado não tinha nada a ver com eles, foi isso que sentiu. Mais uma vez foi abandonado agora pelo Estado, foi? Pois, mais uma vez senti-me posto de lado. Aliás, foi sempre um posto de lado. E agora o Estado voltou também a achar que eu havia de ser posto de lado. Não sei porquê. Olha, António, quero que saiba que nós convidámos um representante do Ministério da Justiça para estar aqui para explicar isto, porque nós dizemos as coisas e gostaríamos de ouvir as razões, mas foi também declinado.
foi também declinado e não quiseram sequer enviar nenhuma declaração por escrito sobre esta situação. O que não invalida que o senhor a denuncie, da forma veemente como está a fazer. E o que é certo, António, e quem nos está a ver em casa, é que, de facto, passados estes anos todos, a vida do António não mudou muito. Continua triste, sozinho e com uma situação económica muito debilitada. Vamos ver. Depois de sair da Casa Pia, andei a pedir e de porta em porta. Ainda dormi uma noite ou outra em escadas. Fui empregado num hotel, depois fui para o comércio, mais tarde. Depois estive desempregado, 2 anos, seguiram-se 2 anos, e então lá consegui arranjar para a função pública, onde estive realmente 20 anos. Eu ainda hoje vivo como se tivesse ainda saído da Casa Pia. Eu ainda não me sinto integrado na sociedade. Eu ainda continuo à parte. Ora, cá está o reforço daquilo que já tínhamos ouvido. O António continua a sentir-se à parte e hoje eu quero dar-lhe respostas, se é que conseguimos. Pelo menos temos alguém connosco que poderá ter algum conselho para lhe dar. E introduz agora a nossa conversa o autor deste livro que eu tenho aqui na mão, que está aqui. Esta cara também é de um casa-piano. Este livro é da autoria do José Pedro Namora, mais conhecido por Pedro Namora, advogado que se tornou muito conhecido na altura em que o polémico processo que já aqui referimos tomou as manchetes dos jornais e o Pedro Namora foi das primeiras pessoas a falar e a revelar muito da sua história também como casa-piano. Olá, Pedro, muito boa tarde. Boa tarde. Eu vou tratá-lo por doutor, Pedro, não é? Mas constatámos que não era o mais... Queria estar aqui na sua condição de casa-piano. Claro. E vocês tratavam-se por irmãos dentro da instituição ou não? Nós somos irmãos de condição e não nos chamávamos irmãos, mas o sentimento que caracterizava o nosso relacionamento era, de facto, uma grande irmandade. Não é? Uma grande irmandade. Portanto, e um grande amor, peço desculpa por interromper, Diga. Apesar destes acontecimentos funestos, que a história do António permite situar antes do 25 de Abril, aliás, é exemplo do que já tinha feito a investigação da corajosa jornalista Felícia Cabrita, mantemos e nutrimos pela nossa casa-mãe, que é a Casa Pia, um amor profundo. Claro. Pedro, não ficou nada surpreendido com aquilo que o António contou, não é? Nada, aliás, ele estava a contar e eu estava a rever, porque eu estive no mesmo colégio que teve o António, num dos colégios em que ele esteve, que foi o colégio de Nuno Álvares, e, de facto, naquela imensidão do colégio, nós, a esmagadora maioria do tempo, estávamos completamente sós. Completamente sós e tristes. E por isso era? histórias como a do António aconteciam. Os médicos hoje explicam isso, os especialistas. Não há criança nenhuma, em regra, que sendo abusada vá falar, seja com quem for. A criança não consegue lidar com o trauma, com aquela monstruosidade. A criança não arranja explicações. Com a agravante, no caso da Casa Pia, de muitos desses ataques terem vindo diretamente das pessoas que para nós eram os nossos pais, eram os educadores, digamos assim, eram os mais velhos. E, portanto, a pessoa ficava sem capacidade de resposta. Portanto, eu percebo perfeitamente o que sucedeu. O António, aliás, a exemplo do António, tenho acompanhado uma casa-piana que se chama Ana Paula Valente, que tem uma história de sofrimento muito similar, também não consegue arranjar emprego e vive numa miséria tremenda, uma lutadora, apesar de tudo uma grande resistente, foi abusada reiteradamente, enfim. Há imensa gente assim. Pedro, sabe o que é que realmente é chocante nisto? Primeiro porque eram crianças à guarda do Estado e o Estado tem que ser pessoa de bem e tomar conta daqueles que supostamente assumiu como seus, não é? Como seus protegidos. Mas há uma geração, então, que o Pedro está aqui a reforçar e que é o retrato da situação do António, que há uma geração de casa-pianos que não só ficaram marcados psicologicamente, mas as vidas ficaram destroçadas a todos os níveis. Para sempre, quer dizer, pessoas que estão a viver ou numa miséria envergonhada, que é uma coisa ainda mais chocante. Nem os rudimentos para uma vida profissional o Estado foi capaz de pressionar. E há muitos que conseguiram constituir família, ter uma vida profissional, mas isto é uma coisa que dói. Eu imagino, eu tive a sorte de não ter sido abusado, consegui fugir do Carlos Silvino, mas isto dói-me profundamente, porque
se não houvesse outra dor, é a dor de ver que foi na minha casa-mãe que estas coisas aconteceram. Depois, toda a minha geração, enfim, eu sou ligeiramente mais novo que o António, da minha geração aconteceu este trauma tremendo. Estão quase todos mortos. Todos mortos. Uns debaixo de comboios, outros debaixo de carros, outros com a toxicodependência, outros nas prisões, em consequência do abandono a que fomos votados completamente. A mim o que me dói mais é esse abandono. É a solidão horrível. Horrível. A solidão e o silêncio, exato. Não é? Mas eu queria apenas por aqui, talvez, ajudar a esclarecer esta situação.